Meus amigos, estamos de volta aqui com o nosso programa de Tudo Um Pouco aqui na TV Galega, Imagens da Cidade. Quero agradecer a amável sintonia das senhoras e senhores que estão nos dando a honra da companhia aqui no nosso programa. Hoje um assunto de muita importância, principalmente para a nossa cidade, sobre o nosso trânsito conturbado que é, devido ao grande movimento que nós temos em nossa cidade. Eu sempre digo, Fábio, que ali pelas 3h30, 4 horas começo. Eu moro bem no centro da cidade, então eu vejo Rua Itajaí, depois vem Álvares Schirad, Rua das Palmeiras, Amazonas, depois vem ainda Beira Rio, 15 de novembro, Nereu Ramos. É um movimento enorme dos veículos, né? E ainda tem aqueles que têm prioridade como ambulância, polícia, trânsito, enfim, para abrir. E tem muita gente também que não entende. Só quero te dizer o seguinte: quando deu aquele novo incêndio ali na 15, em frente ao outro incêndio velho, sim, eu estava notando a dificuldade de um caminhão dos bombeiros tentar passar. O pessoal, eu achava que, se eu estou cometendo até infração, eu subo um pouquinho na calçada, para dar prioridade para atender, né? Mas tem muita gente que tem medo de fazer isso aí, para não cometer uma irregularidade, até pegar uma pessoa na calçada. É complicado, né, Fábio? Falar em mobilidade ou a circulação de veículos, Nathanael, é um desafio, porque os condutores, não é só o dirigir e olhar para frente. Sim. Né? Quem conduz, que você fala isso, é diferente entre motorista e condutor, né? O motorista, ele dirige de qualquer jeito, o condutor não, ele conduz. E ao conduzir, ele olha para frente, para os lados, espelho, atento. Os carros hoje, quanto mais moderno, mais lacrado eles são. Isso quer dizer o quê? Menos barulho você escuta de fora. Então eu preciso visualizar. Então, no caso de um bombeiro... Além do ponto cego aí, né? Além do ponto cego, que é outro detalhe. Né? Mas enxergou uma viatura, né? Principalmente do bombeiro, SAMU, que aí está atendendo ou já está com a vítima dentro, tem que dar a passagem. Tem que subir a calçada, não precisa avançar todo o veículo à calçada. Um pedacinho já, espaço que você der, Tanto assim já dá. Já passa. 30 centímetros já ajuda. Os motoristas sabem manobrar bem da ambulância, eles passam. O que tu não pode não deixar de fazer nada. Né? É uma coisa que você falou, Antônio, que quando você ouvir uma ambulância, tá, o ideal é já encostar. Não é falar assim, eu vou no próximo espaço que eu achar, eu vou. Não. Já para e vai segurando a velocidade. Se você parar já, você vai tirar devagarinho para o lado. E os demais que já avançaram vai ganhar espaço para eles também saírem também. Então a gente tem que dar prioridade sim. E quanto à infração, é justificado em vários casos quando você faz isso, de às vezes você avança uma faixa no cruzamento, consegue justificar. E hoje Nathanael, temos aí muitas câmeras monitorando. A gente monitora também quando as ambulâncias são acionadas, né, para dar prioridade. Quando o agente está na via pública, ele para tudo e chama a faixa da ambulância. Então é importante isso. E em relação à lentidão, a condicionamento, é um processo que natural, é muito veículo na cidade. A gente tem os veículos registrados e os que circulam por aqui, né? Então é uma malha flutuante muito grande e tem que ter paciência. Ô, Fábio, nesse bloco a gente está falando mais sobre os veículos, não os ciclomotores, que é importante também, faz parte do trânsito. Eu estava me recordando quando deu aquele incêndio ali da Igreja Matriz, tinha um caminhão-pipa que vinha com sirene aberta pedindo cancha para passar e para passar, e o pessoal fica apavorado, não sobe na calçada nem nada. Ele levou mais ou menos o que? Uns 10 minutos ali da Nereu até chegar lá. É uma falha, né? Uma falha do usuário, porque é um caminhão que as sirenes dos veículos de emergência, elas propagam para frente. Então não foi por falta de ouvir, né? Falta mesmo de conduta defensiva. Subiu por assim, abrir, ou um segura, o outro anda. É que na hora os condutores têm que ter a visão de ver e ser visto e se comunicar. Tu vai, eu fico, dá espaço. Tem que ter isso. Isso é um trânsito organizado. Né? E tem que ter essa visão. Eu vi uma matéria, não sei se é fake ou não, lá na China, eles falam muito da China, né? Que a China criou agora esses carros, tipo polícia, bombeiro, ambulância. Eles têm uma espécie de um dispositivo. Um dispositivo que ele vem com o sirene aberto, os carros já alinham e ele levanta e vai passando por cima dos carros. Com a roda do lado assim, os caras ficam no meio.
Eu acho que não é verdade. Não deve ser, deve ter para alguns testes, mas não é tão eficiente assim, porque deve ter toda uma logística. Cada carro tem um tamanho específico de motor, quer dizer, né? Então não dá para... Fica difícil de controlar todos. Uma outra curiosidade, Fábio, tu vai nos dar essa explicação aí. Inclusive eu fui perguntado por muita gente, aqui em Blumenau, Nathaniel, quantos carros são emplacados por dia em Blumenau? Posso falar mesmo? Pode. Não vai assustar, não? Não. Em média, 800 carros por dia. Por dia? Dia. Quando eu falo 800, claro, Fábio, é porque pode. Tem os carros que são vendidos nesse dia, né? Carro que sai para circulação, né? As trocas de documentos, mas entra em circulação em média 800 aqui na cidade. Sai alguns, né, por um acidente, documento vencido, mas você tem noção de quantas garagens, né, tem na cidade, quantos veículos estão hoje no RENAVE? O que é RENAVE? Registro Nacional de Veículos em Estoque. Se vende muito veículo menor. Você pegar, isso é uma média de 2 anos atrás, eu acho que está mais agora. Você pegar a quantidade de documentos emitidos no dia de hoje. Você tem uma média que é muito mesmo. Claro, muitos talvez são vendidos para outras cidades, não fica aqui, mas o documento foi gerado aqui. Então, quer dizer, por mês, Fábio, 3 vezes 8, 24, dá 200 aliás, 2.200, 2.400 veículos por mês. Na nossa região. Então pode esperar isso por baixo, porque tem isso. Mas vai chegar um tempo que nós não vamos ter condições de trafegabilidade. A tendência é que a gente, estudo de engenharia é muito claro, né? Nós precisamos, numa cidade, o governo busca a cidade inteligente. O que é cidade inteligente? É a cidade que se comunica, né, com todos os sistemas que existem no município. Mas além disso, a engenharia tem um grande desafio. Nós precisamos, além de mais ponte, que ponte nunca é demais, mas precisa pensar num veículo leve sobre trilhos. Tem que se pensar nisso. O governo do estado está agora uma frente muito legal, que é buscando os trens, resgatar. Isso precisa ser incentivado, porque o veículo ele não vai sair de circulação por muito tempo, ele vai ficar muito tempo circulando, né? Ótimo, só que a gente precisa dar alternativas para as pessoas também usar outro modelo. Manaus hoje circula em média de 75 a 80 mil pessoas de ônibus. Isso porque ainda tem um número bom de pessoas que utilizam o ônibus. Então, só para ter um exemplo, para deixar bem claro, na Martin Luther, que até então tinha a liberação de carros das 4h30 às 19 horas. Lembra disso? Nesse período transita 20 mil pessoas. Você tem ideia. Tá? Então, é muito utilizado. Às vezes as pessoas, mas a Martin Luther está ociosa, mas quando passa o ônibus está cheio. Então, a prioridade é incentivar-se o transporte público para as pessoas. Mas hoje, por exemplo, táxi com passageiro pode andar por enquanto, com passageiro, corredor. Em breve a gente está já vendo a possibilidade de sem passageiro também, senão às vezes não faz sentido, porque em várias cidades também já liberou sem o passageiro. A gente está analisando essa possibilidade. Então o que pode, Flávio? Além do ônibus, que é o prioritário, veio o táxi, e os veículos escolares, a ambulância, a polícia, trânsito. Isso. O de operação de segurança, todos podem em urgência. Veículos com giroflex, no caso? Isso, vermelho, né? Com coração para dentro, transplante, rim. Todos que estão em operação de segurança viária podem usar o corredor de ônibus, né? As vans escolares só no horário de pico das escolas. O táxi não tem horário, né? Com o passageiro, né? E a gente tem algumas solicitações, né? Que libere para moto, libere para transporte de valores. Aí não é a intenção essa, porque aí senão ele perde a sua finalidade. Ô, Fábio, já pensaram, falando nesse número de veículos que aumentam no dia a dia, 800 por dia? Eu vou até atualizar para você, eu acho que daria mais ainda. Então, me diz uma coisa, e quantos Gaspar, Indaial, Pomerode, Timbó, Currapiura, essa nossa região toda aqui, pegando até a Vila Itopava, até Guaramirim, que de vez em quando circulam mais por aqui, isso vai dar um furdunço de carro que vai chegar uma época, mesmo que tenha túnel, mesmo que tenha viaduto, ou que prioridade para andar ali ou aqui. Vou fazer uma conta bem rápida. Nós temos hoje quase 400 mil habitantes. Vamos colocar 390 mil. Tá perto. Nós temos 295 mil veículos registrados em Blumenau, só Blumenau. 295. Se nós tirarmos aí as crianças de menores, vamos colocar aí 90 mil crianças. Hoje tem um carro para cada pessoa. Só que hoje não chega a 200, acho que é 210 mil habilitados. Então veja, 290 eu não tenho o meu número de habilitados. Porque algumas pessoas têm 2, 3 carros, né? E tem empresas. Mas é uma conta que uma hora ela vai travar. Não é uma conta, digo, um sistema que ele vai travar. Porque eu preciso de mais vias.
natural. Bom, tem uma saída para isso aí que é fazer aquele rodízio, né? Existe. É por isso, Daniel, que a gente sempre tem a prioridade do transporte público, porque ele serve para mais uma situação. Além da prioridade do transporte público e da opção para quem quiser utilizar, eu não vou obrigar a pessoa a usar o transporte público, vou dar a opção para ele. Já imaginou a Beira-Rio não ter mais faixa de ônibus? Por onde passaria as ambulâncias? Não teria mais faixa de ônibus? Imagina se não tivesse mais faixa de ônibus. Sim. Por onde passariam as ambulâncias? Eu preciso cruzar o bairro Garcia praticamente para ir para o Litoral Norte. Eu tenho só a Beira-Rio, né? Então, olha a importância da faixa de ônibus hoje. O cara que veio, por exemplo, do Amazonas para levar um paciente ao Santa Isabel. Se não tiver faixa de ônibus, ele não leva. Tem que seguir pela Amazonas, pegar um pouco um pedacinho da 15, Nereu Ramos. Está na urgência, na emergência. Freitas Melo, para chegar no hospital. E se não tiver faixa exclusiva? Aí. E esperar se o bombeiro demorou 10 minutos para chegar, né? Para um incêndio. Incêndio, que é o mais preocupante, né? Então a gente pensa tudo nisso. Porque a ambulância doméstica está ali, pode dar um sedativo, uma coisa. Depende de cada caso. Mas o incêndio não espera. É complexo, né, o trânsito, né? Que envolve o automóvel, o caminhão, o ônibus, o ciclista, a micromobilidade. Mas tem que se falar. Né? Ele tem que se falar, ele tem que estar em conformidade que, agora eu posso, agora você vai. E isso é importante. Agora, por exemplo, a gente nota que tem muitas placas que dizem assim, aqui é proibido caminhão cargueiro. Mas a gente vê muitas vezes na 15 de novembro caminhões passando. Passivos de multa, né? Eles são multados, não passam que não são autuados. É porque hoje o agente não está mais na via como era antigamente, né? Tinha agente trânsito, que hoje o agente está na fiscalização eletrônica remota. Então a câmera fiscaliza hoje o caminhão, aquela conversão proibida, o trânsito está na canalização, o trânsito está na faixa de ônibus, que não seja ônibus autorizado. Então hoje a fiscalização acontece, tá? Infelizmente, né? A gente fala isso porque ninguém gosta de ser fiscalizado, mas se foi porque alguém cometeu uma falha, né? Eu falo isso, pessoas que ultrapassam onde não pode, né? Mas é o comportamento das pessoas, né? Mas, Fábio, às vezes um lapso do motorista, um cara que não conhece o trânsito de Blumenau, vem trazer uma carga, uma mudança, uma coisa, sim, ele entra num local que não era proibido dele entrar. Aí pode haver uma conversa entre o agente de trânsito e o cara, uma orientação. Pode, se o agente está na via... Que não é que ele está querendo cometer... É assim, quando o agente está na via pública, ele consegue orientar. Não autua. É que quando está na câmara, ele já viu que entrou, tem que autuar. Mas a função do agente é a operação de trânsito. E operacionalizar o trânsito é corrigir. Pessoal, aqui não pode entrar, aqui não pode estacionar, vai, toca. Beleza, essa é a função do agente. Gente, olha só que aula a gente está tomando aqui com o Fábio sobre o trânsito em Blumenau, que não é fácil. Dirigir em Blumenau, sujeito que quer dirigir em São Paulo, toma uma aula em Blumenau primeiro. Não saia daí, nós já voltamos.